Voltemos, senhoras. Estamos de volta. Estou assistendo todo mundo. Já estou colocando vocês na sala. Tenham paciência, porque está um pouquinho lento hoje, então acaba demorando um pouco mais para colocar vocês aqui. Deixa eu colocar. Muito bem, muito bem. Vamos finalmente para a segunda parte da aula, onde nós vamos aprender sobre cálculo de rentabilidade e também vamos aprender sobre CDBs, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí. Vou compartilhar aqui novamente. Estava compartilhando, acabei fechando. Deixa eu compartilhar. Tudo bem. Gente, coloca para mim com joinha se está aparecendo para vocês a tela, está dando para ver direitinho. Às vezes, para mim, eu acho que não está compartilhando, está compartilhando. Muito bem. Meninas, então vamos lá. Sobre a questão da separação das salas. Gente, o Google está fazendo isso, eu não consigo entender o porquê, mas enfim, o importante é que vocês estão entendendo e estou conseguindo responder as perguntas. Gente, o que nós vamos aprender agora são sobre os CDBs, aplicações voltadas para bancos. Então, Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo. Nos CDBs, você está emprestando dinheiro para os bancos, em troca de rentabilidade. Quando a gente entende que no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade, automaticamente as outras aplicações de renda fixa, você também vai estar emprestando dinheiro para alguém em troca de uma rentabilidade. Essa ideia também de pré-fixado, pós-fixado e híbrido vai ser para todas as aplicações de renda fixa, com exceção da poupança. A poupança, ela é pós-fixada, porque ela é atrelada à Selic. Selic acima de 8, ela vai pagar 6% ao ano. Selic abaixo de 8, ela vai pagar 70% da taxa vigente. Então, ela é pós-fixada. Tirando a poupança, vamos esquecer que poupança existe, todas as aplicações, seja de renda fixa de título público, que é o Tesouro Direto, ou seja, as aplicações de renda fixa de título privado, que são as aplicações feitas em banco, são pré, pós e híbridas. Sempre vai ser pré, pós ou híbrido. Isso não vai mudar, tá? O que vai mudar? O cenário econômico. Então, o que nós vamos entender a partir agora dos CDBs? Para você investir, você precisa de duas coisas. Primeiro, entender o que é cada tipo de aplicação. E isso não é uma coisa que você vai aprender de uma hora para outra. Então, eu já falei isso em algumas aulas anteriores, eu vou reforçar aqui mais uma vez. Não acreditem que porque vocês estão fazendo uma aula de investimento, que vocês vão sair amanhã fazendo um monte de aplicação financeira. Não vai. Já falei isso, né? Eu tenho mais de 15 anos como investidor, tem aplicações que eu aprendi a fazer dos últimos 5 anos para cá e, assim, quebrando muito a cabeça. Porque a informação não era boa, não tinha informação suficiente. Então, assim, tenham paciência. Outro ponto que é muito interessante que a gente destacar. Quando a gente está falando de uma pessoa que ela não faz nada da vida dela, né? Ela literalmente, ela senta para assistir Netflix, é só isso que ela faz da vida dela. Ela não tem filho, ela não trabalha fora, ela não cuida de casa, ela tem alguém que faça para ela. Essa pessoa ainda pode ter a justificativa de conseguir estudar um pouco mais, porque tem muito tempo disponível. Agora, não é o caso de nenhuma das minhas alunas que estão aqui no ICA. Vocês são mães, algumas são empresárias, outras são mães, esposas empresárias, têm um trabalho de CLT, algumas são donas de casa, cuidam de marido, cuidam de filho, cuidam de casa, cuidam de outro. Então, assim, não são pessoas que ficam o dia inteiro sem fazer nada. Então, a gente tem que lembrar que você também não tem tanto tempo assim para se dedicar ao estudo, mas que quanto mais você se dedicar, mais você vai aprender. O que a gente só precisa colocar na balança é o tempo que nós temos disponível para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, assim, o nosso resultado com os nossos estudos, ele vem mediante ao tempo que a gente consegue parar e estudar. Então, por exemplo, eu sei muito sobre aplicação financeira hoje porque eu trabalho com isso. Então, eu tenho que ver todo dia. Não é porque eu gosto, mas toda hora. Teve alguém que me perguntou aqui do Rica, não lembro quem foi, se eu olhava coisas de aplicação todo dia, né? Dólar, taxa de juros, aplicações. Sim, tem lembrete no meu computador, toda hora sobe uma notificação aqui de alguma taxa, alguma coisa que eu trabalho com isso.
Eu tenho que trazer as informações aqui para as nossas aulas, para a gente poder conversar e direcionar vocês nos investimentos. Mas se não fosse por isso, provavelmente, se eu fosse, talvez só pela parte de educação financeira pessoal, eu não tivesse tempo para estudar também. Então, a gente tem que levar em consideração o tempo que nós temos disponível para estudar, certo? Porque tem muita gente que se cobra pelo fator de eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo... Gente, olha para a rotina de vocês. Organização é a chave para poder estudar com qualidade. E sempre, como eu já disse, é igual assistir filme. Você vai assistir uma vez, você vai pegar algumas coisas. Você vai assistir a segunda vez, você vai pegar mais algumas coisas. Uma terceira vez, uma quarta, uma quinta. Então, quanto mais você vê, mais você vai ver coisas que até então você não tinha prestado atenção. Investimento é a mesma coisa, tá? Investimento é muito do mesmo. Muito do mesmo. O que vai mudar é taxa, de um ano para o outro, as taxas vão variar, os vencimentos, mas as aplicações em si, elas não mudam. Então, você tem aquela escada de risco e retorno, poupança, tesouro direto, CDB, LCI, LCA, debêntures, fundos de investimento, fundo imobiliário, ações, mercado internacional. É sempre mais do mesmo, tá? Então, como algumas de vocês estão vendo isso pelas primeiras vezes, é muito comum que vocês fiquem confusos. Mas quando vocês começarem a fazer os exercícios, começarem a rever, fazer a aplicação prática, ir lá na sua plataforma de investimento, fazer a sua primeira compra, você vai ver que não é nem um bicho de 7 cabeças. Você vai ver que é mais simples do que parece, certo? Então, feitas as considerações, vamos falar então sobre CDB. O CDB, na nossa escala de risco e retorno, está no terceiro lugar. Então, a gente começa com poupança, tesouro direto, e agora nós vamos falar dos CDBs. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na aula anterior, né, na primeira parte, que eu vou reforçar aqui, é que vocês vão ver que nas apresentações agora tem a bandeirinha do Brasil em cima. Isso aqui não é à toa. É para fazer menção que é uma aplicação brasileira. Por quê? Teremos mercado internacional, então vai ter a bandeirinha dos Estados Unidos. No deck, no baralho de cartas que vocês vão receber, também vai ter ali a bandeirinha do país, para você saber se é brasileiro ou se é americano, por exemplo. Tá? Então, isso é para vocês identificarem também se é um investimento no nosso país ou fora do nosso país. Certo? Muito bem. Então, olha só. O que são os CDBs, né? Primeira coisa que a gente vai considerar aqui é que o CDB ele é garantido pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. De novo, FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ele é um fundo responsável por proteger a sua aplicação financeira até R$250 mil investidos. De novo, ele é o responsável por proteger a sua aplicação até R$250 mil. Tá? Então, por exemplo, você tem poupança, você tem CDB, tem LCI e LCA. Somando tudo isso, você tem R$250 mil, você está protegida pelo FGC. O que significa? Significa que se o banco onde você investe quebrar, fechar, falir, deixar de existir, o seu dinheiro está protegido. Tá? O que vai acontecer é que o Banco Central vai entrar em contato com você, vai identificar se você tem outras contas bancárias e vai te comunicar dizendo que a partir daquele momento o banco onde você investia teve um problema, deixou de existir e agora o seu investimento está numa outra plataforma de investimento. Aí vai olhar e vai ver. Se você tiver Nubank, ele vai mandar para o Nubank. Se você tiver Itaú, ele vai mandar para o Itaú. Se você tiver Inter, ele vai mandar para o Inter. Isso é caso o banco quebre. E aqui vale o que eu vivo reforçando. Não deixe dinheiro parado na conta, a não ser que seja o dinheiro de conta que você vai pagar ali no mês. Água, luz, fazer compras e etc. Mas é um dinheiro que você quer guardar, não deixa parado na conta, porque o FGC só vai cobrir o dinheiro que estiver aplicado. Se o seu dinheiro estiver parado na conta bancária, né, na conta corrente, e o banco quebrar, você perde. O banco só vai cobrir o que estiver aplicado. Então, por menor que seja a rentabilidade,
tem um dinheiro ali na sua conta que você só vai usar daqui 1 mês, 2 meses, coloca num CDB de liquidez diária. Não deixe o dinheiro parado na conta. Já respondendo uma pergunta que alguém fez aqui, eu não lembro quem foi, sobre a caixinha do Nubank. A caixinha do Nubank, ele é um RDB. R de rato, D de dado, B de bola. RDB, Recibo de Depósito Bancário. Ele é diferente do CDB, tá? É que quem tem conta lá no Nubank vai ver que aparece caixinha. Mas quando você entra nas informações, você vai ver que é um RDB, Recibo de Depósito Bancário. Recibo, porque você está guardando o seu dinheiro ali e fazendo um depósito bancário. Então, é Recibo de Depósito Bancário. O CDB é Certificado de Depósito Bancário. É um certificado, é um título, como nós vimos ali no Tesouro Direto. Título. Então, quando você compra um CDB, eu estou falando que você está comprando um certificado de depósito bancário. Certificado, certifica que você fez uma aplicação financeira ali no banco. Neste caso, você está emprestando dinheiro diretamente para o banco. E você pode estar emprestando esse dinheiro diretamente para o banco onde você investe, através do banco que você investe para outros bancos. Eu vou dar alguns exemplos aqui hoje. E automaticamente você está emprestando para uma instituição privada, ou seja, o CDB é uma aplicação de renda fixa privada, certo? A rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada, híbrida, com vencimentos diferentes. Olha só, muito parecido com o Tesouro Direto. Muito parecido com o Tesouro Direto. Você tem pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Então, assim como no Tesouro Direto você tem Tesouro pré-fixado, Tesouro Selic, que é pós-fixado, e Tesouro Híbrido, que é o Tesouro IPCA, no CDB você também tem isso. CDB pré-fixado, pós-fixado e híbrido. E você vai reconhecer pré, pós e híbrido pela composição da rentabilidade. Então, você tem CDBs hoje de liquidez diária, que você pode tirar a qualquer momento. E aqui eu já quero fazer uma consideração. Nós vamos ter um exercício de comparação entre Tesouro Selic, CDB de liquidez diária e LCI e LCA, que é a aplicação que a gente vai aprender na próxima aula. Dentre eles, você vai ter a melhor alternativa para tirar a qualquer momento. Você vai ter a melhor alternativa para rentabilidade e pagar menos imposto. Você vai ter a melhor alternativa para segurança. Tudo isso nessas 3 aplicações. Só que a gente vai entender que, numa aplicação financeira, ou você tem segurança e liquidez, ou você tem liquidez de tirar o dinheiro a qualquer momento, ou você tem rentabilidade e liquidez, mas você tem pouca segurança, ou você tem rentabilidade, segurança, mas pouca liquidez. Então, tudo depende. Por isso que a gente vai aprender com aplicações diferentes. Certo? Então, aqui no CDB, você vai ter as mesmas características que o Tesouro Direto. Qual que é a diferença? Tesouro Direto é garantido pelo Tesouro Nacional. CDB é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, o CDB e o Tesouro Direto têm características muito parecidas de vencimento, de taxas, certo? Só que os CDBs, isso também vai se aplicar aí para o Tesouro Direto, a gente precisa entender, no momento que nós estamos investindo, se é melhor um pré, um pós ou um híbrido. E aí eu vou mostrar agora para vocês quando que é melhor um ou outro. Porque vai haver momentos que vai ser bom comprar todos eles de uma vez. Vai ter momentos que não, um vai render mais do que outro, e depende muito do que está acontecendo na economia. Então, a gente fala aqui, para você saber sobre os investimentos, você precisa primeiro, entender o que é cada aplicação, segundo, ler o mercado financeiro. Quando eu digo ler o mercado financeiro, é entender o que está acontecendo na economia. Taxa de juros está aumentando? Está caindo? Inflação está aumentando? Está caindo? Como está o desemprego no país? Como está o PIB, Produto Interno Bruto? Como está vindo as expectativas do Boletim Focus, que a gente já falou aqui antes, e a gente vai utilizar hoje? Então, quando você entende o que está acontecendo no mercado financeiro, você também vai conseguir pegar este raciocínio e levar para os investimentos. Isso é uma coisa que eu quero que vocês tenham bastante atenção, que vocês estudem,
porque vai trazer autonomia na hora de aplicar. Não que vocês não possam me mandar mensagem perguntando, Bruno, vi uma aplicação XYZ, ela é boa? Eu não vou te dar a resposta pronta. Uma vez que a gente está passando por esse estudo, eu quero que você comece a ter senso crítico. Ou seja, faz sentido para a minha realidade comprar esta aplicação hoje? Se eu comprar esta aplicação hoje, eu consigo tirar ela a qualquer momento? Ela rende mais? Ela rende menos? Ela é arriscada? Ela é segura? Então, a gente começa a entender que, para você ter autonomia, você não pode ter resposta pronta. Tá? Então, você vai ter que ter esse senso crítico que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Vocês vão ver que quando vocês chegarem lá perto do final do curso, na montagem de carteira de investimentos, vocês já vão bater o olho nos investimentos e já vão saber, olha, esse daqui é mais seguro, esse daqui é voltado para reserva, esse daqui é para uma meta de longo prazo, esse daqui é para aposentadoria, esse daqui é para empresa, esse daqui é para minha vida pessoal, esse é para os meus filhos, esse é para minha aposentadoria, para minha liberdade financeira. Esse daqui é bom hoje, mas daqui 2 anos talvez não seja, porque vocês vão desenvolver esse senso crítico, tá bom? Então, olha só. CDBs significa Certificado de Depósito Bancário. Emprestar dinheiro diretamente para os bancos. Vamos entender quando um tipo de CDB é melhor do que outro e vamos aprender a fazer cálculos. Começando aqui pelo CDB pré-fixado. Pré-fixado. Deixa eu mudar essa cor de caneta aqui, porque senão ela vai ficar bem ruim depois para vocês enxergar. Deixa eu colocar um azulzinho. Olha só, pré-fixado. Quando que o CDB pré-fixado ele é bom? Ele é bom quando existe uma expectativa de queda da taxa de juros Selic reduzir. Selic vai reduzir, um CDB pré-fixado, um tesouro direto pré-fixado pode ser interessante, por quê? Hoje a Selic está em 11,25. Se este CDB rende 12%, 13% ao ano, e a taxa Selic cair, ele vai render acima da Selic e vai ficar fixo. A Selic pode cair o tanto que ela quiser, ele vai te pagar aquele mesmo valor. Tá? Quando tem um vencimento mais longo com uma boa taxa fixada, então, por exemplo, a expectativa da taxa Selic é aumentar até 11,50 no final do ano e só começar a baixar, de fato, em 2026. Então, até lá, a gente vai ficar com uma taxa de juros de 10% para mais. Para um CDB ser mais interessante do que um Tesouro Selic, por exemplo, ele tem que te pagar uma taxa maior do que a taxa de juros vigente. Ele também tem que ter uma taxa fixada que seja maior pela expectativa da taxa de juros. Então, por exemplo, a expectativa do Banco Central é que o Tesouro, aliás, que a taxa de juros, ela só começa a cair lá em 2026. Né? Digamos que chegue a 9%. Se você comprou um tesouro pré-fixado pagando 13% ao ano, e ele vence lá em 2027, significa que 2025, 2026, 2027, ele vai pagar 13% ao ano, independente da taxa de juros aumentar ou diminuir. Tá? Quando é de uma instituição confiável, então quem é o banco para quem você está emprestando dinheiro? Tá? Então, por exemplo, esses são 4 pontos que eu levo em consideração para falar que o CDB pré-fixado é bom ou não. Certo? Então, vamos ver isso aqui na prática, como que vai funcionar. Então, olha só. Lá dentro do Banco Inter, a gente vai ter um CDB chamado Kista. CDB da Kista, da financiadora Kista. Ele é um pré-fixado. Como que a gente sabe disso, Bruno? Nós sabemos porque a taxa é 14,15% ao ano. De novo, ele é pré-fixado porque ele rende 14,15% ao ano. E hoje a nossa taxa Selic está em 11,25%. Então, olha só, ele já cobre uma das características para dizer se ele é bom ou ruim. Ele rende acima da taxa Selic. Certo? Ele rende acima da taxa Selic pré-fixada. Outra coisa, ele é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ele tem um vencimento bom, ó, 16 de novembro de 2027, exatamente daqui a 3 anos. Ou seja, todo ano, durante os próximos 3 anos,
ele vai render 14,15% ao ano. Se a expectativa é que a taxa Selic lá em 2017 esteja em 9%, significa que você tem uma rentabilidade protegida de 14,15% ao ano. Então, olha só, está ganhando 5,15% a mais do que a taxa de juros prevista lá no futuro. Hoje você está ganhando um pouco menos, né? Porque aqui, ó, a taxa Selic está em 11,25 e ele está pagando para a gente 14,15. Então, ele está pagando aqui para a gente 3,90 a mais, mas já é uma rentabilidade acima da taxa Selic. Outra coisa que nós vamos olhar aqui é quem é o Banco Kista. Então, olha só, o Banco Kista, ele é uma sociedade que trabalha com crédito e financiamento. O que eu vou fazer? Vou pegar o nome dessa instituição e vou jogar no Google. Quem é o Banco Kista? Quem é a financiadora Kista? Quais são as notas de crédito, né? Como é que ela está? Certo? Para entender quem é a instituição. Eu vou olhar também aqui, ó, na lateral das aplicações, geralmente aparece aqui as cores, né? Essa aplicação ela é amarela. Lembra sempre do semáforo. Verde e azul, ok, seguro. Amarelo, atenção. Vermelho e vinho, arriscado. Tá? Essa aplicação, ela é amarela. Então, ela é atenção. Por que ela é atenção, Bruno? O banco Kista, a financiadora Kista, não é uma empresa ruim. Só que o prazo da aplicação é para 3 anos, 16/11/2027. Ela está te prometendo uma ótima rentabilidade, 14,15% ao ano. Só que aqui a gente corre o risco de crédito. O que é o risco de crédito? Ou o risco do emissor? O banco Kista chegar lá em 2027 e não conseguir te pagar esse 14,15%. É por isso que é sempre interessante que você veja o grau de risco da sua aplicação. Então, ele está mostrando aqui para a gente que o grau de risco é médio, tá? Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto, resgate antecipado. O Banco Inter, geralmente, ele coloca uma aplicação como risco médio quando ela tem uma ótima taxa de retorno, porém, você só consegue resgatar o dinheiro no vencimento. Então, você vai ter que esperar até o vencimento em 16 de novembro de 2027 para resgatar o seu dinheiro. Você não vai conseguir tirar antes. Então, o banco que está falando assim para a gente, olha, eu vou te pagar esse 14,15% ao ano, só que você só vai poder tirar esse dinheiro lá em 2027. Não pode tirar antes. O Banco Kista ele é relativamente novo no mercado de investimentos. Então, o Banco Inter ele também leva em consideração outros bancos mais seguros. Então, por exemplo, o próprio Inter, Itaú, Santander, Bradesco e vários outros bancos mais antigos do mercado. Para comparar e falar, olha, esse CDB ele paga mais, ele paga 14,15% ao ano. Porém, esse banco Kista aqui, ele é novo. E isso é normal acontecer. Bancos novos, ou que estão no mercado financeiro há pouco tempo, eles geralmente vão te pagar uma taxa de juros maior para que você compre as aplicações deles. Enquanto bancos mais consolidados, bancos tradicionais, né, como eu já disse, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Inter, Nubank, vão te pagar taxas menores porque já estão consolidados no mercado. Então, eles pegam dinheiro emprestado de várias outras formas. Então, esses bancos aqui, como o Kista, para ele conseguir pegar mais dinheiro emprestado com os investidores, ele tem que oferecer uma rentabilidade maior com um investimento mínimo menor. Então, olha só, aqui ele começa com um investimento de R$100. Então, por isso que eu falei para vocês, né? Hoje tem investimento muito barato com uma boa rentabilidade. Então, no sentido de rentabilidade é bom, o prazo é bom, a expectativa da Selic, né? Então, olha só, a Selic que saiu no dia 6 de novembro é de 11,25, e a expectativa é que ela chegue a 11,50, 12%, lá em 2027 ela caia, 2026, 2027 ela caia. Você está garantindo esta rentabilidade. E aí vem a segunda parte da aplicação. Saber quanto que isso vai te pagar no futuro. Então, para a gente saber quanto você vai ter no futuro, você vai precisar, primeiro, do investimento mínimo, qual é o valor da aplicação, por quanto tempo, então hoje é dia 16 de novembro de 2024, e essa aplicação vence em 16 de novembro de 2027, isso que a gente chama de prazo fechado, ou seja, são 3 anos cravados até o retorno da aplicação.
certo? Então, tem 3 anos aí para você render. Então, ano 1 vai render 14,15, ano 2, 14,15, ano 3, 14,15. E não vai mudar, certo? Então, você vai precisar do vencimento. Você vai precisar saber qual que é o tipo de imposto. Então, é imposto de renda regressivo. A gente vai falar disso agora no cálculo. E aí, a gente consegue calcular a rentabilidade, certo? Vamos, então, para a rentabilidade da aplicação. Então, olha só. Isso aqui vai ser igual receita de bolo, tá? Então, você vai precisar abrir a calculadora aí no seu celular ou no seu computador. Eu abri a calculadora, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Estou com a minha calculadora aqui aberta. Eu vou calcular aqui junto com vocês essas rentabilidades. Então, passo 1. Você calcular o ano a ano da sua aplicação. Estamos em regime de juros compostos. Então, o que significa isso? Que você vai ter que somar o valor do investimento inicial mais os 14,15% que ele está te prometendo. Então, a gente vai levar essa informação para a calculadora. Vamos vir aqui na calculadora e vamos colocar R$100 mais 14,15% igual 114,15. Regra dos investimentos. Final do ano 1 é o início do ano 2. Então, o final aqui, 114,15, é o nosso início do próximo ano. Então, eu vou fazer 114,15 mais 14,15%. Vou lá na calculadora. Não apaguei aqui a informação. Eu vou somar. Mais 14,15% igual 130,30 centavos. Vou colocar lá na minha aplicação, ó, final do ano 2, então, 130,30 centavos. Final do ano 2 é o início do último ano, ano 3, 130,30 centavos mais 14,15. Volto aqui na calculadora e coloco mais 14,15%. 148,73. E a terceira casa depois da vírgula é um 9. Todo número depois da vírgula que passar de 5, você pode arredondar para mais. Então, aqui seria 148,74, tá? Só que aqui, para a gente ficar mais certinho, eu preferi colocar o 148,74 já redondinho, certo? Isso aqui é o que a gente chama de retorno bruto. Por quê? Eu vou ter que descontar imposto de renda. CDB tem imposto de renda. Então, até o final aqui dos anos, eu vou ter bruto 148,74. Passo 2, eu vou tirar dos 148,74 os R$100 que eu investi. Então, eu vou lá na calculadora e faço 148,73 menos os R$100 que eu investi no começo. Sobrou para mim, então, de rentabilidade bruta, R$48,74. Então, olha só, 48,74 é o nosso retorno bruto. Por que retorno bruto? Porque agora eu vou ter que descontar o imposto de renda. E olha só, na tabela do imposto de renda, vocês vão ter que saber os prazos, tá? Então, olha só, no deck de cartas de vocês, eu vou ter a tabelinha ali do imposto de renda para vocês conseguirem calcular. Para a gente entender aqui, ó, uma aplicação que ela é de 0 a 180 dias, ou seja, uma aplicação que é de 6 meses, você vai pagar um imposto de renda de 22,5%. De 181 a 360 dias, que é de 6 meses a 1 ano, você vai pagar um imposto de renda de 20% sobre o que rendeu a sua aplicação. De 361 dias a 720 dias, que é de 1 ano para 2, você vai pagar um imposto de renda sobre o que rendeu de 17,5%. E acima de 2 anos da sua aplicação, você vai pagar um imposto de renda mínimo, que é 15%. Então, como a minha aplicação ela tem 3 anos, eu vou pagar o imposto de renda mínimo, que é 15%. Então, a gente vai fazer o que rendeu, 48,74,
menos os 15%. Eu não vou pegar dos 148,74 e descontar os 15%, porque o imposto de renda é somente sobre a rentabilidade. Então, a gente vai lá na calculadora agora, já descontei do valor bruto os R$ 100 que eu investi, fiquei com 48,73 de rentabilidade líquida, bruto, né? Vou descontar os 15%, então eu faço menos 15%. Sobrou, então, para mim, 41,43, porque depois da terceira casa é um 8 acima de 5. Então, posso arredondar. E vou trazer para cá. Sobrou para mim, então, 41,43. Isso é o que nós chamamos de retorno líquido. Agora, no último passo, eu vou fazer a somatória. Os R$ 100 que eu investi no começo, mais 41,43, vai ter sobrado para mim 141,43. Então, é assim que a gente faz cálculo de rentabilidade pré-fixada. Primeiro, ano a ano, e eu poderia ter colocado aqui, ano 1, 2024 para 25. Ano 2, 25 para 26. Ano 3, de 26 para 27. Você pode fazer isso também, tá? Inclusive, no material complementar, eu vou fazer exatamente assim para você. Ano 1, de 2024 para 25. Ano 2, de 25 para 26. Ano 3, de 26 para 27. Primeiro, você vai calcular o ano a ano da sua aplicação. Depois, você vai fazer o valor da rentabilidade bruta menos o seu investimento inicial. Isso vai te trazer o retorno bruto da sua aplicação. Passo 2 ainda. Rendimento bruto menos o imposto de renda do período. Você vai comprar o retorno líquido. E aí você vai fazer o retorno líquido mais o seu investimento inicial e vai ter o final da sua aplicação. Esse é o mais simples, tá? Porque você vai estar fazendo ali pré-fixado. Certo? Vamos agora para o pós-fixado. Esse vai ser um pouquinho mais complexo. Quando que um CDB pós-fixado é bom? Lembrando que pós-fixado ele geralmente está atrelado ao CDI, tá? Existe uma expectativa de aumento na taxa Selic, porque se ele é pós-fixado, ele está atrelado à taxa Selic, então ele vai render geralmente o CDI, tá? Então, ele rende acima da Selic. Quando tem um vencimento mais longo com uma boa taxa pós-fixada, quando é de uma instituição confiável. Então, basicamente, são os mesmos critérios de um pré-fixado. A questão é que ele vai ser fortemente impactado pela taxa Selic, porque ele é pós-fixado. Então, vamos ver na prática uma aplicação pós-fixada. Olha só, lá no Banco Inter, existe uma aplicação chamada CDB DIGIMais, pagando 110,5% do CDI. Lembra que lá na aula 10 eu falei que tudo que é atrelado ao CDI é pós-fixado. Tudo que é atrelado à Selic é pós-fixado. Então, aqui nós temos uma aplicação que rende 110,5% do CDI. É aqui que vai estar a parte um pouquinho mais complicada desse CDB. Porque a gente vai precisar aprender a converter CDI em taxa Selic, tá? Ou em taxa percentual, certo? Então, a gente vai ter que transformar esse 110,5 em taxa anual igual a gente está vendo aqui da Selic, tá? Então, a gente vai ter que transformar em 10, 11, 12, 13% de CDI para descobrir quanto, de fato, ele está rendendo, ok? Então, essa vai ser a parte mais complicadinha, mas vocês vão ver que vocês vão decorar isso aqui com o passar do tempo. Então, a gente sabe que ele rende 110,5% de CDI, é garantido pelo FGC, vence em 16 de novembro de 2027. Aqui eu tenho algumas informações um pouquinho mais aprofundadas. Quem está vendendo a aplicação no Banco Inter? É o Banco Digimais. Vou ter que pesquisar quem é o Banco Digimais. Ele rende 110,5% do CDI. O valor do investimento mínimo é R$ 5.000. Agora aqui pode ser mais acessível ou menos acessível para você. O imposto de renda também é regressivo. Então, eu vou pagar um imposto menor quanto maior o prazo.
Liquidez no vencimento. Eu não consigo tirar essa aplicação antes de vencer. Tá? Grau de risco baixo. Olha só. Grau de risco baixo. E eu consigo identificar isso também aqui pelo lateralzinho da aplicação, que é verde. Então, lembra do semáforo? Verde e azul, risco baixo ou seguro. Amarelo, risco médio. Vermelho e vinho, risco alto. Então, olha só, temos uma aplicação que tem um risco baixo. Tá? E tem o rating aqui embaixo, que é a nota de crédito. A nota de crédito, ela funciona de A a C, eu já falei isso antes aqui em aula, e aqui a gente tem um triplo B menos. Então, tudo que é A e B ainda é bom. Tudo que cai para C é ruim, tá? Então, aqui, ó, triplo B menos. É claro que as melhores notas são A, mas é uma aplicação triplo B menos, então ela ainda é relativamente boa, tá? Aí a gente agora vai para a parte da rentabilidade. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, CDI projetado. Essa é uma parte que eu disse que ela vai ser um pouquinho mais complicada, porque a gente vai ter que pegar o CDI projetado, certo? Então prestem bastante atenção aqui nessa parte. Para a gente fazer o CDI projetado, para converter aquele 110 ponto alguma coisa, né, o 110,5 do nosso CDB, a gente vai sempre precisar fazer estas projeções. Você pode não fazer esta projeção, mas você vai ter menos informação do que de fato pode acontecer no futuro, tá? Então, não é uma bola de cristal, mas a gente está se baseando no boletim focus. Então, a primeira coisa que você vai precisar ter ali o seu boletim focus do período que você estiver fazendo esse cálculo. Por exemplo, eu peguei o boletim focus no dia 1º de novembro, que foi ali quando eu montei a nossa aula. No boletim focus, ele traz aqui para a gente quanto que é a Selic projetada para 2024, 25, 26 e 27. Então, ele já traz aqui a Selic projetada. Está bem pequenininho aqui, mas eu trouxe aqui embaixo para a gente ver também. Então, aqui, por exemplo, a expectativa é que a Selic termine em 2024 a 11,75. 11,75. A projeção do Boletim Focus para a Selic em 2025 é 11,50. A projeção da Selic para 2026 é 9,75. A projeção da Selic para 2027 é 9,25. Por que eu vou precisar da Selic? Porque eu tenho que lembrar que o CDI e a Selic são irmãos. Então, se a Selic rende 11,75, um CDB que me paga 100%, ele me paga 0,10 a menos do que a Selic. Nesse caso, se a expectativa é uma Selic até o final do ano de 11,75, o CDI de 100% vai estar em 11,65, 0,10 a menos. Só que aí, a nossa aplicação ela não paga 100% do CDI, ela paga 110,5. Eu vou ter que fazer um cálculo proporcional, e eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Vou ver se ele deixa maior. E... Opa. Aqui, ó. Então, olha só. Este é um cálculo que nós vamos ter que fazer para todos os anos. Quanto que vai render ano a ano pela expectativa? Então, aqui eu tenho 11,65, que é o 100% do CDI, pela projeção da Selic. Então, mais uma vez, 11,75, que é a estimativa da Selic, menos 0,10 dá 100% do CDI, 11,65. Nossa aplicação rende 110,5. A gente vai fazer 11,65 dividido por 100 vezes o 110,50. Então, a expectativa da nossa taxa no primeiro ano é de 12,87. Aí, o que acontece?
Lá em 2025, eu já tenho uma Selic projetada em 11,50. Então, 100% do CDI vai render 11,40, 0,10 a menos. Vou fazer o mesmo cálculo, 11,40, que é a projeção do CDI lá em 2025, dividido por 100, vezes 110,50, que é o retorno da minha aplicação. Eu vou ter uma taxa me pagando 12,59, que é essa daqui. Aí a gente vai para o ano 3, que é 2026. Eu tenho uma Selic projetada aqui, ó, em 9,75. 100% CDI, 9,65. Agora eu faço 9,65 dividido por 100 vezes os 110,50 da minha aplicação. 10,66. Então, esse é o retorno projetado de 2026. E aí eu faço o último ano, que é 2027. Selic projetada em 9,25. 100% do CDI vai ser 9,15, né? Porque é 0,10 a menos. E aí eu vou fazer 9,15 dividido por 100 vezes 110,50. Minha taxa vai ser 10,11. Aqui está errado, tá? Vou ficando errado, mas é 10,11. Certo? Não é esse 3,50 aqui não, esquece ele. Eu coloquei errado. Mas é 10 e 11. Agora que eu tenho essa projeção de 2024, 2025, 2026 e 2027, eu posso fazer, então, o cálculo da minha aplicação, certo? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir este zoom aqui. Pois, muito bem. E agora, vamos ver como é que fica o cálculo. Opa, deu muito junto. Vamos ver. Olha só. Primeiro, converter as expectativas em taxas anuais conforme o slide anterior. Convertemos. Agora a gente vai fazer o cálculo conforme eu tinha lá na aplicação. Então, ano 1. Lembrando que nossa aplicação ela vence em 16 de novembro de 2027. Então, ela tem 3 anos. Eu vou pegar a rentabilidade dos 3 primeiros anos que eu peguei aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, 12,87, 12,59 e 10,66. Não vou considerar 27, porque 27 é quando vence, né, a minha aplicação. Então, eu vou pegar só estes anos aqui que eu já calculei. Então, ano 1, a minha aplicação rende, custa 5 mil, né? Então, 5 mil mais 12,87%, 5.643,50. Vamos para a calculadora novamente. Então, vamos colocar aqui, ó. 5 mil mais, qual que é a taxa que está aparecendo lá para a gente? 12,87. Vamos colocar aqui. Mais 12,87%. Não esquece de colocar o percentual, senão vai dar errado. Final do ano 1, 5.643,50. Lembrando que o final do primeiro ano é início do ano 2. Então, 5.643,50 mais 12,59, que é a projeção da taxa. Vamos colocar lá também. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais 12,59%. Igual 6.354,01. Vamos colocar aqui também final do ano 2, início do ano 3. 6.354,01 mais 10,66, que é a expectativa de 2026 para 2027. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar mais 10,66%. 10,66%. Final do ano 3, 7.031,35 centavos. Vamos colocar aqui, ó. 7.001, aliás, 7.031,35 centavos. Isso daqui é o nosso retorno bruto. Agora a gente vai fazer o retorno bruto menos o investimento inicial, sobrou 2.031,35. Esse é o nosso retorno bruto. É dele que nós vamos tirar o imposto de renda. Então, 2.031,35 menos 15%, ficou 1.726,65. Então,
No final, agora é só eu somar os 5 mil que eu investi, mais a rentabilidade projetada, um total de 6.726,65. Tá? Então, 6.726,65. Aqui eu coloquei um, mas está errado. É os 5 mil mais os 1.726, vai dar 6.726,65. Esse 1 está aparecendo aqui que está errado. Tá bom? É 6.726,65. E aqui eu coloquei uma observação. Vale ressaltar que no período de 3 anos, os juros pós-fixados, como Selic e CDI, podem mudar para mais e para menos. Diferente dos pré-fixados, essa rentabilidade não é imutável, ou seja, ela não está fixa, ela pode mudar. Tanto é que a gente vai reparar, quando eu volto aqui, nos slides anteriores, que aqui eu tive a rentabilidade mudando de acordo com a projeção da Selic. Então, diferente do pré-fixado, que você vai ter uma taxa fixa durante todo o período, aqui eu estou trabalhando com expectativa por causa do CDI, certo? Então, é por isso que as rentabilidades elas vão diminuindo ao longo dos anos. E por que é importante a gente entender isso? Porque se você não souber fazer essa projeção de taxa, você pode fazer um cálculo do ano a ano com uma taxa pré-fixada de 12,87. Só que no próximo ano não vai ser 12,87, vai ser 12,59 pela expectativa. E de 12,59 pode cair para 10,66. Olha como cai do ano 2 para o ano 3 a rentabilidade. Isso pode fazer com que você fique numa expectativa de ter um retorno de 12,87 ano a ano, no ano 2 e 3 também, que não vai acontecer. Então, a gente usa o Boletim Focus para se basear e entender qual que é a expectativa da Selic, do CDI para os próximos anos, para projetar de uma forma melhor, certo? Lembrando, mais uma vez, que isso aqui muda, né? Então, se Selic aumentar, CDI aumenta. Se Selic cair, CDI cai também. E aí, a gente tem os CDBs híbridos. CDBs híbridos são aqueles que têm duas taxas, né? Uma pré-fixada e uma pós-fixada. Então, quando que ele é bom? Quando te protege da inflação e ainda lhe paga uma taxa acima de 6% ao ano. Quando ele rende acima da inflação. Quando as expectativas do mercado financeiro for de aumento da inflação. Quando é de uma instituição confiável. Então, o CDB híbrido ele serve especificamente para proteger o seu dinheiro no longo prazo. Porque ele paga a inflação. Vamos ver como é que isso funciona aí na prática dentro de uma aplicação. Então, olha só. Lá dentro do Banco Inter, eu tenho o CDB do Banco BMG. Ele está pagando IPCA mais 6,75 ao ano. CDB e BMG pagando IPCA mais 6,75% ao ano. Todas as vezes que vocês verem um pós-fixado, IPCA, mais um pré-fixado ao ano, ele é híbrido. Tem duas taxas? É híbrido. Outra coisa, vencimento, 16 de novembro de 2027. Também é garantido pelo FGC, ou seja, é seguro. A cor na lateral é azul. Então, mais uma vez, sistema semáforo. Verde, azul, seguro. Amarelo, atenção. Vermelho, vinho, arriscado. Então, esse cara aqui, ele é de risco baixo. Tanto é que eles colocam no detalhamento aqui da aplicação que é de risco baixo. O valor mínimo da aplicação é R$ 1.018 com 78 centavos. O imposto também é regressivo. Tá? Deixa eu ver o que mais. Liquidez no vencimento. Você também não consegue tirar antes. Então, como que a gente faz o cálculo de uma aplicação híbrida? A gente já aprendeu pré-fixado, pós-fixado, e agora a gente vai ver o híbrido. Então, olha só. O híbrido ele vai funcionar assim. Você, de novo, vai precisar pegar o seu boletim focus do período que você está estudando e vai ter que olhar a expectativa da inflação para este período. Então, aqui dentro do boletim focus, a gente consegue ver aqui, ó, o IPCA, que é a primeira informaçãozinha que está aparecendo aqui para você, ó, IPCA, variação. E ele traz as expectativas. Então, olha só. 2024, 4,59. Eu vou colocar aqui, ó, 4,59.
Então, IPCA está pagando 4,59. E 2025? 2025, opa, 2025 aqui em cima, ó, 4,03. Marquei aqui, ó, 4,03. E 2026, 3,61. Vamos ver lá 2026, ó. 3,61. 2027, 3,50. Coloquei aqui também 3,50. Então, eu tenho que pegar as estimativas da inflação para os próximos anos. Por quê? A minha aplicação, ela paga IPCA, que agora eu tenho as taxas, mais o 6,75 fixo, né? Então, vamos lembrar que quando a gente está falando de híbrido, eu tenho uma taxa pós-fixada, que é o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Então, a minha aplicação está me pagando IPCA mais 6,75. Vai ser a variação do IPCA projetado, ano a ano, mais o 6,75 fixo. E com isso, eu vou conseguir, então, encontrar a minha rentabilidade anual projetada. Então, olha só, 2024 vai ser 11,34, 2025 vai ser 10,78, 2026, 10,36, 2027, 10,25. Repara que no híbrido também, com o passar do tempo, com a expectativa da queda da inflação, a minha rentabilidade também vai mudando. Então, agora eu posso vir fazer o meu cálculo. Deixa eu reduzir aqui. Deixa eu... Então, olha só. Agora eu vou projetar, né? Então, olha só. A minha aplicação dizia para mim que o investimento mínimo era R$ 1.000,18, R$ 1.000,18,79. E a expectativa do IPCA mais 6,75 é 11,34. Então, eu vou fazer 1.018,79 mais 11,34. Vamos para a calculadora. Vou zerar aqui, vou colocar 1.018 e quantos centavos? 1.018,79 centavos, mais a taxa projetada. Minha taxa projetada é 11,34. Então, vou colocar aqui, ó. Mais 11,34%. Final do ano 1, 1.134,32 centavos. Vou colocar aqui no final do meu ano 1. Final do ano 1, início do ano 2. Então, 1.134,32, com a estimativa de 2025 para 26, 10,78. Então, vou fazer aqui de novo. 1.134 mais 10, quanto? 10,78. 78%. Igual 1.256,60. Vou colocar aqui na apresentação de novo. 1.256,60. Final do ano 2, início do ano 3. 1.256,60 mais 10,36, que é a estimativa da inflação de 2026 para 2027. Então, vou colocar aqui, ó. Mais 10,36%. Final do ano 3, 1.386,78. Olha só, 1.386,78. Agora, no passo 3, eu vou fazer rendimento bruto menos meu investimento inicial. Então, 1.386,78 menos 1.018,79. Sobrou de rentabilidade bruta 367,99. Então, eu vou fazer aqui na calculadora também. Menos 1.018,79. Quanto ficou para mim? 367,99. Vou fazer este valor agora menos 15%, que é o meu imposto de renda. 312,79. Então, vou colocar aqui, ó. 312,79 é o meu retorno líquido. Agora eu posso somar meu investimento inicial, 1.018,79, mais o meu retorno líquido. Então, eu vou ter, no final de 3 anos, investindo 1.018,79,
uma aplicação que me paga IPCA mais 6,75 de 1.331,58. Então, aqui a gente aprendeu a calcular rentabilidade pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Todas as vezes que eu falar pré-fixado, é a mesma taxa ano a ano. Todas as vezes que eu encontrar uma aplicação pós-fixada, que me paga CDI, ou híbrida, que me paga IPCA mais uma taxa, eu vou ter que saber a estimativa do CDI para o pós-fixado e vou ter que saber a estimativa do IPCA para o híbrido. Só assim eu vou ter mais consciência de quanto que eu vou ter de retorno lá no futuro. Por que nós fazemos essas projeções? Porque agora eu tenho 3 aplicações diferentes, uma sendo pré-fixada, pós-fixada e híbrida, com valores diferentes, com vencimentos para a mesma época, e eu posso escolher. O que é mais interessante? O pré-fixado, o pós-fixado ou o híbrido? Aqui a gente viu valores diferentes. Porém, eu vou fazer também com valores iguais. Então, por exemplo, a gente fez aqui uma aplicação híbrida com investimento de R$ 1.018,79. Nós fizemos com pós-fixado uma aplicação de 5 mil. Nós fizemos o pré-fixado com uma aplicação de R$ 100. Agora, vocês podem fazer um cálculo, né, como exercício, com as taxas pré-fixadas a R$ 100, pós-fixadas e híbridas, com um investimento de R$ 100. Vocês podem fazer uma projeção pós-fixada com um investimento de 5 mil. Então, você vai fazer pré, pós, híbrido com investimento de 5 mil. E você pode fazer uma estimativa com os 1.018,79 para pré, pós e híbrido. Isso vai estar no exercício de vocês para casa, tá? Vai estar no material complementar, vocês vão ter este exercício, certo? Parece muito difícil, mas quando vocês olharem aqui, e aí eu recomendo que, quando vocês forem fazer o exercício, pega esse material que vai estar disponível no link da parte 2 da aula 11 e acompanha, faz o passo a passo, tá? Pega ali o Boletim Focus que está na apresentação e tenta replicar, certo? Então, olha só, essa aula tem exercício, eu vou passar o exercício na descrição do vídeo 2 para vocês fazerem, certo? Na descrição do vídeo 2. Vai ter exercício para vocês fazerem. E teremos material complementar, que é o vídeo falando sobre a estimativa do Tesouro IPCA 2035. Então, vocês têm aula 11, parte 1, parte 2, para assistir de novo, se quiserem, obviamente. O exercício dessa aula vai estar na parte 2 dessa aula, na descrição. E você tem material complementar para assistir sobre o Tesouro IPCA 2035. Muito bem. E aí, a partir de agora, vocês começam a receber o baralho de memorização do Rica. Ele não está pronto ainda, porque eu estou atualizando algumas informações, mas algumas aplicações já vão estar disponíveis para vocês, tá bom? A partir da aula 12, vocês já vão ter LCI, LCA, Tesouro Selic, CDB, tudo bonitinho para vocês decorarem, certo? Então, por hora, é esse o nosso conteúdo de hoje. A partir da... Acabamos terminando antes do horário, né? Semana que vem a gente vai ter a parte de LCI e LCA, e agora eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas, tá? Deixa eu ver aqui. É melhor fazer vários investimentos diferentes em bancos diferentes ou investimentos diferentes no mesmo banco? Olha, isso vai depender muito do volume financeiro que você já tem. Pela lei, o FGC te cobre até R$250 mil por banco. Então, você pode ter várias aplicações diferentes, somando 250 mil no mesmo banco. Se você já vai ter mais de 250 mil reais investido no mesmo banco, aí é interessante a diferença você levar para outros bancos. Mas, para vocês que estão começando agora, eu vou deixar vocês orientadas a colocar o dinheiro no mesmo banco em aplicações diferentes. Tá? Então, por hora, mesmo banco, aplicações diferentes. Por quê? Vai ter bancos como a XP
que vai te ofertar um CDB pagando 200% do CDI, que é o dobro da média do mercado, para você investir até R$ 5.000 durante 3 meses. Aí você fala, uau, que ótima rentabilidade. Só que daqui a 3 meses a aplicação vence, o dinheiro volta para sua conta, você não tem mais um investimento e agora tem mais uma conta aberta. Aí o Nubank vai aparecer e vai te oferecer um outro CDB também nessas condições. Quando você vê, você está com 10 contas de investimento diferente, com um pouco de dinheiro em cada lugar. Para gerenciar isso é muito ruim. Então, eu tenho duas plataformas de investimento. Uma pelo Inter e uma pela Nomad, que é onde eu fazia investimentos internacionais. Hoje, a maior parte dos meus investimentos estão no Banco Inter. Tá? Quando eu passar da média ali que eles falam de proteção, aí eu vou colocar em outro banco. Tá? Mas é preferível ter investimentos diferentes em um mesmo banco. Certo? Deixa eu ver aqui mais. Cadê? É melhor pegar os R$ 5.000 e colocar no mesmo CDB ou colocar em aplicações diferentes. Se você tem R$ 5.000 para investir hoje e você não tem reserva financeira, eu recomendo que você invista pouco, pelo menos a maior parte desse dinheiro em CDB de liquidez diária, e aí você pode pegar a diferença e colocar em outras aplicações. Colocar tudo na mesma aplicação para quem está começando agora é ruim, tá? Posso comprar um pouco de CDB pré-fixado e tesouro pré-fixado? Pode. Por quê? O CDB pré-fixado vai pagar, por exemplo, aqui a gente tem um CDB do BMG, né? BMG não, do outro, né? Do Kista, pagando 14 e alguma coisa. No Tesouro Direto, você tem tesouro pré-fixado pagando 13 e alguma coisa. Pode, você pode comprar um pouco de cada. Até porque vai depender muito do valor do investimento e vai depender também muito da rentabilidade. Então, lá no Tesouro, a gente está vendo taxa de 13, alguma coisa, pré-fixado. E no CDB da Kista, você tem um 14,15. O que faz diferença de um para outro? Risco, Tesouro Direto é a aplicação mais segura do Brasil. O CDB, ele acaba sendo mais arriscado quando eu estou comparando com o Tesouro. Tá? Não necessariamente porque a aplicação é arriscada, mas é que eu estou comparando Tesouro com banco. Tesouro sempre vai ser mais seguro do que o banco. Posso usar essas aplicações para a minha aposentadoria? Pode também. A questão é que é interessante que você diversifique com outras aplicações que a gente vai aprender mais para frente. Tá? Então, por exemplo, se você vai investir R$ 200 todos os meses, com um foco diferente, então, por exemplo, reserva, liberdade financeira, aposentadoria, 13º, o ideal é que você divida esse valor e compre um pouquinho de cada coisa. Então, por exemplo, vai guardar para reserva, guarda R$ 50 em CDB de liquidez diária. Vai guardar para aposentadoria? Procura CDB pós-fixado ou híbrido, que paga lá para daqui 10 anos, 15 anos, ou Tesouro e PCAP híbrido também, né, de acordo com o que eu mostrei na primeira aula. Vai guardar para 13º? CDB de liquidez diária, Tesouro Selic. Então, você pode ali usar essas duas aplicações com pré, pós e híbrido com estratégias diferentes, certo? Então dá para fazer. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Dúvidas? Posso colocar o giro? Posso colocar capital de giro pré-fixado? Poder colocar CD, poder colocar o capital de giro da empresa em pré-fixado? Não recomendo, porque todo pré-fixado, todo híbrido, eles têm vencimento. E liquidez no vencimento significa que você não vai tirar antes. Se é capital de giro, o ideal é que fique ou em Tesouro Selic ou em CDB de liquidez diária, tá bom? Porque aí o dinheiro não fica preso. Se a gente está partindo do pressuposto de que é capital de giro, significa que você vai mexer daqui a pouco, se você precisar. Então, o ideal é que não seja no pré-fixado, tá? Tem mais uma aqui, deixa eu ver. Olha só, essa é boa também. Posso colocar a reserva financeira em CDB pós-fixado e pré-fixado? Pode. O que você tem que se atentar são os prazos de vencimento. Então, por exemplo, se você precisa de R$ 60.000 da sua reserva financeira,
40 mil deveria estar em liquidez diária, os outros 20 mil você pode colocar num CDB de 1 ano e meio, 2 anos pré-fixado. Por quê? Se faltar dinheiro desse CDB de liquidez diária, da sua reserva, você vai ter que mexer no pré-fixado. E pode ser que você não consiga resgatar antes. Então, mesmo que o pré-fixado pague uma taxa muito melhor do que o de liquidez diária ou o Tesouro Selic, a gente tem que levar em consideração um outro ponto. Qual é o foco do investimento? O foco do investimento é reserva financeira. Então, a gente não está falando de rentabilidade. A gente está falando de liquidez e segurança. Então, eu preciso de um lugar líquido, seguro e que renda melhor que a poupança. Então, pode ser Tesouro Selic e pode ser CDB de liquidez diária. Se eu estou falando que é uma aplicação que vai ficar investida aí durante 5 anos, por exemplo, aí pode ser um pré-fixado, tanto no Tesouro Direto, Tesouro pré-fixado, quanto um CDB pré-fixado. Ou um híbrido, que vá de encontro com esse período de tempo. Então, você tem que levar em consideração para que é que você está investindo, para ver se essa aplicação vai de encontro com o que você está fazendo. Certo? Muito bem. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Dúvidas? Senão, a gente vai encerrar por aqui. Só para recapitular. Na gravação, teremos parte 1, parte 2. Na parte 2, teremos o exercício na descrição do vídeo e teremos o conteúdo complementar falando ali sobre a oportunidade no Tesouro pós-fixado, no Tesouro IPCA, que é híbrido, pensando lá em dobrar o seu dinheiro em 2035. Então, terminou de rever essa aula 1 e 2 aqui, 11, vai lá e assiste o material complementar, tá bom? Semana que vem, nós vamos começar a estudar sobre as LCIs e LCAs, as aplicações onde você empresta dinheiro para o agronegócio e para o setor imobiliário e não paga imposto de renda, porque Tesouro Direto e CDB, a gente viu que você paga imposto de renda. LCI e LCA, você não paga imposto de renda, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Dúvidas, me chamem aqui no WhatsApp e a gente fala aí no próximo sábado. Lembrando que sexta-feira temos aulão de revisão, referente às nossas últimas 2 aulas. Vamos refalar sobre pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Vamos falar sobre Tesouro Direto e CDB novamente. E eu vou trazer ali algumas notícias no giro de notícias que está acontecendo aí na economia. Então, sexta-feira temos aulão de revisão, das 8 às 10, e no sábado nós temos a aula de número 12, LCI e LCA, das 9 da manhã ao meio-dia. Muito obrigado pela participação de todas vocês. Quem ficar com dúvida, eu estou à disposição, e nós nos vemos aí na próxima aula. Bom final de semana e até sexta-feira. Tchau, tchau.